Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar os motivos da alavancagem do HGLG, seu rendimento acumulado e como ficou a sua vacância depois da venda do ativo do CEA e também algumas devoluções que ele recebeu nesses últimos meses. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, aqui está minha tela com vocês e esse é o novo relatório gerencial do HGLG. Começamos com o comentário do gestor, que ele fala sobre a receita total deles nesse último mês e o rendimento distribuído, que isso se deu muito em razão do recebimento das receitas extraordinárias, ou seja, não são receitas recorrentes, e tome cuidado para achar que essa distribuição será uma recorrência. Ele fala que o motivo de ter conseguido fazer essa distribuição foi por causa do fluxo programado do recebimento dessas receitas e também por conta da venda do ativo lá da CEA de aproximadamente 3 milhões e meio só de lucros com essa operação. Esses ativos eles já tinham, acho que desde 2011, eles resolveram fazer a venda esse ano e com a operação de venda, eles ainda conseguiram oferir um lucro de 3 milhões e meio de reais que foram distribuídos para os cotistas. Ele também menciona sobre a redução da vacância de 7,8% para 6,3%, mas em razão da venda do CEA, pois ele teve algumas devoluções que vamos comentar logo adiante. O principal ponto aqui desse relatório gerencial, e se você tiver um tempo, eu recomendo que você acesse ele, é sobre a decisão de alavancagem do portfólio do HGLG. Em suma, ele fala que deve se alavancar quando você possui algumas garantias e alguns mitigadores de risco. Dessa maneira, atualmente o PL do HGLG é de 3,2 bilhões de reais, eles possuem aproximadamente 374 milhões em cotas de outros fundos imobiliários, 162 milhões em recebíveis imobiliários e atualmente 442 milhões em fundo de renda fixa. Seria o caixa de liquidez para ele pegar e fazer a gestão das suas operações. Ué, Yuri, você tem esse caixa porque ele resolveu se alavancar. É isso que ele menciona aqui nesse relatório gerencial, que ficou muito bem explicado. Eu li ele todo e realmente merece uma salva de palmas para o gestor por deixar de forma tão transparente e tão objetiva e claro que vai poder sanar a dúvida de qualquer leitor. O principal ponto, para resumir, porque senão tomaria muito tempo nesse vídeo, é que ele fala do custo do capital. Só haverá uma vantagem na rentabilidade da operação se a taxa total da alavancagem for melhor que o retorno da operação sem alavancagem. Então, esse é um dos motivos que começa aqui por conta da alavancagem do portfólio. Ele ainda explica várias outras questões das teses, os riscos, que eu recomendo vocês lerem, e chegamos aqui no ponto crucial, que ele fala até mesmo dos dois ativos que ele se alavancou. Ele fala dos mitigadores e as métricas utilizadas. O fundo possui atualmente duas operações que estão alavancadas. Um volume inicial de 45,5 milhões de reais em juro remuneratório de 5% ao ano. Então, veja, é uma dívida que se possui de 45,5%, que está atrelada a um juros de 5% ao ano, mais a correção do IPCA, que vai vencer em 15 de março de 2030, que é referente ao CRI Duque e Ribeirão. Além disso, eles possuem agora do CRI São Carlos, que é uma aquisição mais recente deles, de 111,7 milhões, atrelado a um juros de 5,25 e também corrigido pelo IPCA, que vai vencer em 2031. Yuri, mas por que esse alavancou se o IPCA está subindo paulatinamente nos últimos dias? É em razão do cap rate deles. A operação dessas duas que foram alavancadas, elas contam com cap rate de 8,5% e 9,2%, respectivamente. Mas calma, esse daqui é o cap rate se eles tivessem feito pagamento total à vista. Agora, como eles pegaram e só pagaram uma entrada e deixaram um saldo remanescente, na qual virou uma obrigação deles com essa taxa de 5%, vejam que o yield on cost deles ficou muito atrativo. Para o CRI Ribeirão e Duque ficou em 9,2%, o CRI São Carlos ficou em 15,1%. Então esse yield on cost do CRI São Carlos é mais do que o suficiente para pagar essa obrigação deles de 5,25%, corrigido pelo IPCA. Vejam,
o quão sentido fez nessa operação do HGLG para isso. Mas lembrando também que um dos pontos cruciais que o próprio gestor comenta é a respeito dos lastros que vão garantir esse fluxo de pagamento. Porque um dos problemas que, por exemplo, o REC de 11 teve, ele teve que fazer essa emissão no início desse ano para suprir aquela alavancagem, porque estava com um risco muito grande, foi porque os lastros deles eram em contratos, né, de lajes corporativas, e geralmente esses contratos, na sua grande maioria, são contratos típicos, ou seja, não tem essa perspectiva de fechamento de prazo até o vencimento, e vários inquilinos acabaram devolvendo as lajes corporativas, que aumentou a vacância dele, e ele teve um problema com essa alavancagem. Agora, aqui no HGLG, ele comenta da segurança sobre os lastros desses recebíveis imobiliários, primordialmente em contratos atípicos, que aí existe um casamento entre a obrigação e também o fluxo de pagamento que o fundo vai receber e vai utilizar para quitar essa obrigação. Então, nesse caso, faz todo sentido com base nesses dados aqui que eles mencionaram. Inclusive, igual eu mencionei, acesse o relatório e lê de forma completa, porque ficou muito bom. Outro ponto importante aqui sobre essa alavancagem do HGLG é que eles possuem essa opção de fazer o pré-pagamento dessa dívida a partir do 13º mês que ela foi originada e que ele estava efetuando esse pagamento mensal. Lógico, ele vai ter que pagar o prêmio, que seria aquela multa por pagamento antecipado, pelo pré-pagamento das operações, mas o valor desse prêmio ficou em 0,15% do saldo. E ele comenta que o CRI São Carlos já possui um fundo de reserva de R$ 810 mil só para realizar esse pré-pagamento. Não quer dizer que vai realizar, por conta desse gráfico que mostrou que como ficaria a alavancagem desse fundo, atualmente em 5%, e vai cair paulatinamente até zerar em 2031, que é quando vence o CRI São Carlos. Lembrando que em 2030 vence o de Duque e o de Ribeirão. Nesse ponto, eu acho que faz sentido a alavancagem. Nós estávamos até discutindo em um dos grupos aqui no WhatsApp com o pessoal sobre a alavancagem dos fundos imobiliários, que faz sentido. Os REITs americanos já estão habituados a fazer esse tipo de operação, de se alavancar, tomar dívida para poder fazer um crescimento. Lógico que também tem que sobrepesar, e aqui os fundos imobiliários até possuem alguns problemas nessa tomada de dívida, que ela é bem restritiva e não permite dar, por exemplo, seus próprios ativos, né, ou imobilizar para fazer refinanciamento e pegar crédito no mercado. Isso é um problema. Mas não é tão grave assim, no caso do HGLG, igual eu mencionei, por causa dos lastros dos recebíveis imobiliários. São contratos atípicos, na sua grande maioria, que vai pegar e garantir esse fluxo de pagamento até o vencimento daquela dívida. Outro ponto aqui do seu novo relatório gerencial é sobre a decisão de venda do CE, que foi motivada pela questão da vacância. E o time de gestão falou que eles tentaram de várias maneiras prospectar inquilinos, eles até contrataram empresas terceirizadas para isso, e em todas as situações não conseguiram gerar resultado. Eles estavam desprendendo tanto um valor financeiro, quanto também esforços desnecessários nesse ativo que não estavam fazendo sentido para o portfólio atual dele. Dessa maneira, eles resolveram passar essa bomba para frente e deixar para outra pessoa pegar e resolver esse tipo de problema que para eles não estavam fazendo tanto sentido assim, e por isso eles resolveram vender esse fundo imobiliário. E agora, a respeito das devoluções que ele sofreu, está nesse ponto aqui do comercial, que houve uma redução na ocupação do fundo, com devolução de 5 mil dos 7 mil metros quadrados, locado pela T-Fluid Sistemas lá no HGLG São José dos Campos. Também no Itupeva 1, houve a redução da ocupação do bosque em um módulo. A locatária finalizou a devolução do módulo 10 do galpão e pagou uma multa rescisória aproximadamente de 1,2 milhão de reais. Então, pelo menos nesse caso aqui, eles pegaram e pagaram uma multa rescisória. A do São José dos Campos vai ter a desocupação até o final do ano, tá? Até o final do ano. Então, eles já tinham dado o aviso prévio, eles ainda estão cumprindo esse aviso prévio. Sobre a Tectal, eles estavam com um contrato de locação paralisado. Aí eles estão tentando retomar esse contrato para converter durante esse mês de outubro. Isso vai ser significativo para o fundo, porque vai reduzir a vacância no imóvel de aproximadamente 50%, que equivale a um prédio inteiro e metade de outro vaga. Então, muito bom por sinal. E o Cone G4, eles estão em fase final de coleta de assinaturas para um contrato de pré-locação que vai ocupar 40% do galpão, também muito importante para esse fundo imobiliário. Lembrando que o HGLG ele está com uma reserva acumulada dos seus rendimentos auferidos nesse ano e também ao longo desse segundo semestre. Atualmente, a sua reserva está em R$ 1,85 e isso vai potencializar esses rendimentos
desse ano. Então fiquem de olho. Agora comente para mim se vocês são curtidores do GLG, se vocês gostam desse fundo imobiliário. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.